Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Vamos para uma aula, só que não é uma aula normal, essa aqui é uma super aula. A gente chama essa aula de ações, né? Ações lá das SAs. Então, gente, primeiro eu quero conversar com vocês a estratégia que o professor elaborou para abordar esse assunto. Tá? Primeira coisa, você pode ficar absolutamente tranquilo, muito tranquilo. Se você seguir as nossas orientações, você vai ficar muito competitivo para a prova, cara. Tá? Isso aqui é uma daquelas aulas, daqueles assuntos que a gente chama de assuntos exaustivos, onde a gente tenta abordar os principais assuntos que são cobrados em concursos públicos. Essa aula nós vamos estudar a palavra ação. Aí você vai ter que assistir um conjunto de aulas para completar o assunto, senão você vai ficar faltando alguma coisa. E os assuntos são integrados. Então preste atenção aqui na sequência das aulas. Primeira aula, você tem que assistir essa aula de ações. A próxima aula que vou gravar vai ser as diferenças entre companhias abertas e fechadas. A terceira aula eu vou gravar sobre debentures. A quarta aula de commercial papers, que são as notas promissórias. E, finalmente, eu vou gravar a quinta aula, que são as operações de underwritings, que é as subscrições de ações. Então, esse é o roteiro para você aprender esse assunto definitivamente. E nós vamos fazer vários exercícios, eu tenho certeza que vocês ficarão competitivos. Bacana? Então, vem comigo aqui. Uma aula bacana, que eu adoro esse assunto. Então, ações. Tá. Primeira coisa, eu gosto de trazer para vocês sempre o marco legal, tá? Você pode ter certeza, meu filho. 95 questões de todas as provas de concurso sobre esse assunto chama-se Ctrl+C e Ctrl+V da Lei 6.404 de 76. 6.404 de 76, cara. Professor, eu tenho que ler essa lei toda, não faz isso, cara. Isso aqui é coisa para contador, contabilidade avançada, lá em cima, não faça isso, é complicado isso aqui. Mas você deverá ler os pontos que o professor traz nesta aula e nas outras aulas em decorrência, em consequência dessa aqui que eu falei, ações, abertura de capital, debêntures, companhias abertas e fechadas. Aí você tem a obrigação de saber esse cara aí. E essa lei aqui, cara, tem uma particularidade pessoal, inclusive. É que no dia 15 de dezembro, vocês não vão esquecer mais, é nível do professor. Só que, claro, que o professor não nasceu em 76, né? Todo mundo sabe. Quem já assistiu minhas aulas de administração pública, o professor fala o ano de nascimento. Tá certo? Ano de nascimento. Né? O pessoal sabe. Mas 15 de dezembro aqui, tá certo? Para quem aí tem uma relação de carinho com o professor, tá? Quiser deixar anotado na agenda, mandar uma mensagem, um e-mail, eu vou ficar muito feliz. Então, de 15 de dezembro é o dia do meu aniversário. Pronto, chega, vamos para a aula aqui, né? Então vamos lá. Até agora, o que vocês aprenderam? Que o examinador utiliza como fonte para elaborar as questões de sua prova da Lei 6.404 de 76. Tá aí. Professor, quando o senhor fala de examinador, você está falando de quais bancas? Sesgran Rio, FCC, CESP, ESAF, VUNESP, todas as bancas, cara. Tá? Inclusive, essa aula que eu estou dando uma aula direcionada de conhecimentos bancários, ela serve inclusive, essa aula aqui serve inclusive para o curso de contabilidade avançada. Com certeza, tá? Que um dia o professor quer gravar esse curso ainda. Então vamos lá, vamos ler essa lei, vamos devagar. Antes da lei aqui, eu vou dar um ESC, o professor vai dar um Ctrl+M,
quer colocar um slide em branco. Todos esses comandos aqui o professor aprendeu com o professor Cato Júnior. Então, vou colocar um negócio aqui, cara. Tipo de organização. Vamos colocar aqui, ó, limitada e uma SA. Tá certo? Vou colocar aqui, ó, capital social. Tá? O capital social das limitadas, ele é dividido por cotas. Tá certo? Professor, o capital social das SAs, ela é dividido por ações. Professor, o que significa esse capital social? O capital social significa o patrimônio líquido. Por exemplo, uma empresa, ela tem como capital, ó, 1 milhão. Esse 1 milhão é o capital patrimônio líquido. É o capital social que constitui a organização. Então, em uma limitada, esse 1 milhão vai ser dividido em cotas. Nas SAs, vai ser dividido em ações, né? Deixa eu dar um recado aqui, né? Falando que estou em aula, né? Né? Tá aí, 1 milhão aqui. Bacana, gente? Vamos lá aqui, então vamos lá. Cotas, 1 milhão. Só que é o seguinte, essas cotas aqui, vamos colocar aqui, ó, propriedade. Certo? Esse cara aqui serão 2 sócios das limitadas. E as ações será dos detentores das ações. Serão valores, ó. Não serão o quê? Ó, as ações, não serão o quê? Ó. Por isso que fala sociedade anônima. Tá? Ela é dividida, né? Aqui é fechado e aqui são as ações. Então, a propriedade aqui são os detentores das ações. Eles passam a ser donos, não é isso? Então, aqui serão, ó, terceiros. Sócios, terceiros. Terceiros estes proprietários das ações. Então, pronto. Está aí. Professor, explica para mim por que fizeram esse cara aqui. É muito simples, cara. Vamos supor o seguinte. Olha só. Quando a gente fala sócios aqui, esses caras que colocaram o dinheiro para constituir aquele 1 milhão. Nesse caso aqui, terceiros da empresa que vão colocar dinheiro na companhia. Vamos supor o seguinte, que essa empresa, presta atenção aqui, ela está querendo, presta atenção aqui, ó, aumentar o seu patrimônio, o seu investimento, o seu patrimônio líquido, ó, em mais, olha só, 100 milhões de reais. Tá? 100 milhões de reais. Então, o que acontece? Preste atenção aqui. Neste caso da limitada, você tem 2 opções. Ou os sócios tiram do bolso e aumentam o capital social da empresa para você capitalizar 100 milhões. Ou essa empresa aqui vai até o mercado financeiro, especificamente bancos, empresta dinheiro a juros altíssimos e pronto. Não é isso? Sim. Tá. Só que aí essa empresa aqui, que hoje ela é limitada, ela está precisando desse dinheiro aqui para alavancar, para se tornar líder de mercado, para conquistar o planeta, o mundo. Ela vai fazer uma abertura de capital. Isso aqui é cota, sócios, não é isso? Vai passar para uma SA. Então, ela passa por todo um procedimento que a Comissão de Valores Imobiliários descreve. Vai passar por uma SA, vai dividir esse novo capital em ações. E terceiros compram essas ações no mercado primário, consequentemente, capitalizam a empresa e esses terceiros
passam a ter direito sobre essa companhia porque eles detêm as ações. Professor, é um bom negócio? Claro que é um bom negócio. Isso aqui é fundamental para o crescimento, para a profissionalização, para o crescimento, a profissionalização das organizações, para o crescimento da economia. Isso é chamado de IPO, que a gente vai explicar no decorrer. Então hoje, nessa aula, nós queremos, já sabe o que é ação. A ação então vai ser o quê? Vai ser o fracionamento do capital social da empresa, tá certo? Em ações. E quem que compra essas ações são terceiros. A gente vai explicar aí preferenciais, claro. A gente vai falar muita coisa sobre ações ainda. Isso aqui é só para você ter um mapa mental do que nós iremos abordar nessa aula, tá? Então isso aí, por isso que é ações, está aqui, tá? Ações. Pronto, capitalizou, a empresa colocou 100 milhões na empresa lá que estava precisando. A empresa não gastou um centavo com banco, nada, tá certo? Só que em contrapartida, esses terceiros, porque possuem essas ações, não é isso? Está aqui. Então, a de cotas, elas não têm essas, terceiros não podem participar da organização, somente os sócios. Nas SAs, terceiros, por isso fala sociedade anônima. Vai ser uma sociedade anônima que vai ser dona. É claro que essa empresa aqui, ela vai ter um alto nível de gestão, porque ela, para se tornar uma SA, não é qualquer uma que pode tornar SA, não. Professor, o LSC Concurso pode tornar uma SA, um dia eu quero que seja uma SA, mas hoje não pode. Por quê? Porque tem que seguir, todas as normas da CVM, cara, e é coisa, viu? É chão, viu? É chão. Bacana, entenderam? Então isso aqui. Então, o objeto da aula agora é falar sobre essas ações. Pronto, tá? Tá aí. A gente vai falar dessas ações. Essa é a ideia principal da aula, desta aula. Vamos embora. Muitos assuntos interessantes. O professor sempre fala que eu não quero deixar... Aqui o professor é pragmático, cara. Tá? O que é o método pragmático? É estudar aquilo que realmente vai ser cobrado em concurso público. Vamos lá. Lei, texto da lei. Aqui vou intercalar texto da lei, comentários e exercícios. Capítulo 1. Todos os artiguinhos aqui, eu não vou fazer menção, por quê? Porque sabem que é da lei 6.404 de 76. De que ano? De que dia? 15 de dezembro, nível do professor. Lá no capítulo 1. Características e natureza da companhia ou sociedade anônima. Professor, só no título tem explicação? Tem. Professor, o cara na prova não colocou sociedade anônima. O professor, ela colocou companhia. Cara, é a mesma coisa. Tá? Se colocar assim também, então você já sabe, se colocou companhia, sociedade anônima, você sabe que está falando de uma SA. Se é uma SA, o capital social é dividido por cotas ou por ações? Isso, por ações. Por ações. Tá? Detalhe, hein? Professor, você explica até isso? Explico, cara, porque às vezes o cara coloca companhia, mas que companhia é essa, professor? Companhia é empresa? Né? Então você já sabe que quando o examinador colocar na sua prova tal da companhia, ele está mandando um recado para você, ele quer que você saiba que isso é uma sociedade anônima. Característica, vamos lá. A companhia, ou a sociedade anônima, SA, terá capital dividido em ações. Eu já vi várias provas de concurso que o cara troca ações aqui por cotas. Está errado. E a responsabilidade dos sócios ou acionistas será limitada ao preço da emissão das ações subscritas ou adquiridas. Então, o que sei? E a responsabilidade. O que é isso, professor? Vamos supor que tem de capital 100 milhões de reais. Os donos das ações vão se responsabilizar nessa companhia até esses 100 milhões de reais aí. Subscritas e adquiridas. Isso a gente vai explicar essa subscrição com detalhes. Por hora, eu só quero que vocês saibam disso. É muito importante você ir para o concurso com esse artiguinho primeiro na sua
cabeça. Então vou ler de novo para vocês. A companhia ou a sociedade anônima terá o capital dividido em ações e a responsabilidade dos sócios ou acionistas será limitada ao preço de emissões das ações subscritas ou adquiridas. Então, ações. Professor, o que passa a ser essa ação? Eu já sei que a ação representa, professor, uma parcela do patrimônio da empresa, do capital. Eu sou sócio da empresa, sim. Tá certo? Sou acionista, sim. Você é o acionista, você é o sócio. Só que esse papel que você comprou, ele passa a ser um título. Um bem, um direito seu. E esse seu título você pode negociar, você pode vender, você pode fazer dinheiro dele. Tá? É isso aí. Então as ações, elas passam a ser o quê? Atenção, gente, ó. Aquela ação da empresa passa a ser um título. Que tipo? Aqui, ó. Um título de valor, ó, mobiliário. Ele passa a ser um investimento. Aí vocês têm investimento de renda fixa e variável. Professor, e essa ação, ela passa a ser o quê? Um título de renda variável, porque ela vai variar de acordo aí com a avaliação do mercado. Ah, professor, eu estou começando a entender, professor. Sim, tá certo, né? Aí, bacana, né? Tem muita gente que ganha dinheiro com isso e tem muita gente que perde dinheiro com isso. Os títulos, ações, presta atenção comigo. Títulos de renda variável emitidos pelas companhias anônimas que representam a menor fração do capital da empresa emissora. Outra coisa importantíssima. Somente quem pode emitir essas ações, que são esses títulos, que são valores imobiliários, são títulos de renda variável, são somente, sem exceção, as SAs. O investidor de ações, aquele cara que compra a ação, é um coproprietário da sociedade anônima. Por isso que eu falei de terceiros, da qual é a acionista participando dos seus resultados. Professor, o dos 100 milhões eu entendi. Quais são os motivos que o cara vai pegar o seu dinheirinho, colocar no bolso e comprar aquele capital da empresa lá, aquela ação? Sabe qual o motivo que leva a isso? Porque esse título, essa ação dessa empresa, você passa, cara, participar do quê? Dos resultados. Quando a gente fala em resultados em empresas, nós estamos falando de quê, cara? Nós estamos falando de lucro. De lucros. Desses lucros, parte do lucro vai ser para pagar o famoso dividendos. Sim, dividendos, o resultado da companhia. Então, cara, olha só, ele compra o título da empresa, aquilo tem um valor monetário, claro, porque representa o capital social da empresa, e esse título ainda passa a render um dinheirinho para ele, que chama-se o quê? Chama-se aí participação dos lucros, né? Ó, dividendos. O professor já tentou trabalhar com isso, já comprei ação, mas eu não tenho sorte com isso, eu não faço mais isso. Tá? Agora, tem cara que só vive disso, cara, que aí, né? Tem cara... Bacana, gente. Então esse é o motivo. Então vamos embora, professor, que tem coisa para explicar. Tem, essa aula aqui é muito interessante, né? E outra coisa, cara, se você está em dúvida, você para o vídeo, volta de novo, tá certo? Você não pode assistir essa aula cansado de madrugada aí, você é a última aula do dia, não, você para, não, eu não estou com cabeça, então você para, que a aula é muito importante, que o professor preparou com muito carinho, né? As ações são conversíveis em dinheiro.
a qualquer tempo, pela negociação em bolsa ou no mercado balcão. Ok. Você vai fazer o seguinte agora. Você vai marcar um vermelhinho nisso aqui, ó. Negociação em bolsa ou mercado de balcão. Tá? Você vai marcar um vermelhinho no seu caderno isso aqui, não vou falar nada. Tá? Não sei se no final dessa aula ou na próxima aula é certeza, quando a gente falar assim. Não, nessa aula ainda. Nessa aula eu vou falar sobre isso, mercado primário e mercado secundário. Tá? Você vai ter que saber aonde que vão ser negociadas as ações no mercado secundário. Ah, pronto, já falei, pronto, tá aí. Então anotem aí. Eu não vou explicar agora, que isso é cenas para os próximos capítulos. Mas já anota esse negócio aí, quando chegar lá você vai lembrar. Anota ali. As ações negociadas no mercado secundário são: na Bolsa de Valores ou mercado balcão. De novo, as ações negociadas no mercado secundário ocorrem na Bolsa de Valores ou no mercado balcão. Somente com essa informação você já mata dezenas de questões de concurso. Professor, explica esses caras. Não, agora não é hora. Eu só quero que você anota, deixe registrado isso, já fiz a chamada, já prendi a sua atenção, que depois a gente vai explicar esses caras aí. Bacana? Então é o seguinte, a ação significa que ela é o quê? Dinheiro, tá? Ela é dinheiro, sim. Ok. Cai muito disso. Professor, quantos tipos de ações nós temos? Aí, eu vou falar para vocês. Atualmente nós temos 2 tipos de ações: ordinárias e preferenciais. Agora, se você pegar a lei 6.404 de 76, lá diz 4: ordinárias, preferenciais, ao portador e endossáveis. Mas esquece isso, vamos aqui. Perguntei para você agora quantos tipos de ações nós temos? 2 tipos. 2 tipos, ordinárias e preferenciais. De novo, ordinárias e preferenciais. Chegamos a um momento muito importante da aula. Porque o examinador adora cobrar do aluno isso. Ele quer saber de você, papo reto, cara. Papo reto mesmo, meu filho. Se você sabe a diferença entre ações ordinárias e ações preferenciais. Papo reto, o cara quer saber isso de você, meu. Tá? E como é que ele pode cobrar isso de você, meu filho? Ele pode cobrar isso de 2 maneiras. A maneira fácil e a maneira difícil. Professor, você vai explicar as 2 maneiras? Eu vou explicar. Maneira fácil, simples, quando o cara coloca uma questão fácil lá para você, dada, que você não pode perder o ponto. Ações ordinárias. Vocês vão colocar o seguinte, direito a voto na Assembleia Geral. Preferenciais. Você tem preferência aos dividendos. Em contrapartida, se você tem preferência nos dividendos, você recebe primeiro, logo você não tem direito a voto. Exatamente. Professor, mas ações ordinárias, eu vou ter direito a dividendos? Sim. Ordinárias, você tem direito a voto e aos dividendos. Preferenciais, você tem direito aos dividendos, mas com preferência, inclusive, um pouquinho mais. Pronto. Isso é a maneira fácil que o examinador quer saber de vocês. Apostilão, cursinhos, o cara para por aqui. Professor, e a maneira difícil?
que o examinador pode querer saber isso de mim? Vou falar para vocês. A maneira difícil, ele vai copiar o texto da lei. Ctrl+C e Ctrl+V. Tá? Ctrl+C e Ctrl+V. Vou explicar para vocês isso. Bacana. Então, ordinárias, vamos lá. Proporcionam participação nos resultados da empresa e confere ao acionista o direito de voto em assembleias gerais. Isso aqui pode ser cobrado de maneira fácil. Vamos mais. Preferenciais garantem ao acionista a prioridade no recebimento de dividendos, algumas vezes em percentual mais elevado que o atribuído às ações ordinárias, e no reembolso de capital em caso de dissolução da sociedade. Bacana, fechou. Tá? Cara, tem que saber esse cara aqui, meu, não adianta. Professor, então elas podem ser classificadas ordinárias? Preferenciais, sim. Professor, comigo aqui, professor. Eu já vi na prova o cara colocar o tal do ON. Já vi na prova o cara colocar o tal do PN. O que significa ON? Mesma coisa, ordinárias. PN, preferenciais. Professor, o senhor me ajudou. Quando eu leio no jornal, eu gosto na página de economia, lá tem as ações, tem as classes, lá tem tal do OM e tal do PN. Agora você sabe, fala assim, mamãe, esse ON aqui significa que é uma ação tipo ordinária. O cara recebe os dividendos e, além disso, ele tem direito de decisão. Voto nas assembleias gerais. Professor, mamãe, e o tal do PN, agora eu sei que é preferência ou lucro, que quase sempre ele recebe um dinheirinho a mais do que as outras. Tem que incentivar o cara a comprar. Vamos explicar para vocês agora a parte difícil. Como é que pode cair na prova? Então, aqui, vamos lá. As ações conforme a natureza dos direitos ou vantagens. Então é o seguinte, o que vai definir a espécie do tipo da ação? O que vai definir a espécie do tipo de ação? A natureza dos direitos ou vantagens. Todas, né? Direitos ou qual a natureza dos direitos e as vantagens. Que conferem aos seus titulares são ordinárias, preferenciais, fruição. Professor, entrou um tal de fruição aí, professor. Entrou. Está na lei. Pode cair na prova, claro, cara, eu observo, cara, que as provas de conhecimentos bancários dos concursos, cara, estão cada vez mais complexas, estão cada vez mais, mais complexas, exigindo mais do candidato. Então o cara tem que saber disso. Vamos ver, comigo aqui. O que vai diferenciar as espécies é os direitos e vantagens. Qual que é o grande diferencial das ordinárias? Preferenciais. Isso, e a fruição? Gozo. Professor, mas você não explicou nada da fruição? Vamos explicar. Está aí. Tá aí. Uma pergunta difícil é isso. Tá? O cara omite esse tal aqui, coloca tudinho aqui, as ações conforme são ordinárias e preferenciais, ponto. Certo ou errado? Errado, porque faltou uma vírgula e faltou falar o tal de fruição. Essa é uma questão difícil. Então, as ações conforme a natureza dos direitos ou vantagens que confere. Né? Então, é importante que o aluno saiba diferenciar qual a natureza dos direitos e vantagens. Ordinárias, votos, preferenciais, preferência na participação dos dividendos e as fruições. Aí que você deve saber para questões difíceis, né? No ordinárias, no voto, você vai ter características especiais. Nas preferenciais, vocês vão ter preferências especiais. Isso que pode cair, que é questão top. E tem caído, hein, cara? Eu peguei umas questões aqui que eu separei. Top de linha. Vamos embora. Professor, então o artiguinho 5º é o que para mim? Fundamental.
As ações ordinárias da companhia fechada e as ações preferenciais da companhia aberta e fechada poderão ser de uma ou mais classes. Aqui nasceu o assunto da nossa próxima aula. Nós vamos ver que nós temos, a companhia fechada e nós temos a companhia aberta. Está aqui. Aí fala, ações ordinárias da companhia fechada, ON, aqui. E as ações preferenciais, PN, e as ações preferenciais da companhia aberta e fechada. Tá certo? Aberta. Parei, desculpa que vou lá. Ações ordinárias da companhia fechada, tá aqui. E as ações preferenciais da companhia aberta e fechada. Opa, para aí, me confundi. Para aí, vamos ler de novo aqui. As ações ordinárias da companhia fechada, ok. E as ações preferenciais da companhia aberta e fechada. Então, tá aí para vocês aí. Tá? Aberta e fechada. É lógico que aqui também tem a ação da abertura. O legislador aqui foi um pouco confuso, né? Então nós temos aqui, nasceu aqui a companhia aberta e a companhia fechada. E essa diferença das duas companhias é assunto da próxima aula. Professor, aí no finalzinho aqui tem um negócio que fala, poderão ter de uma ou mais classes. Sim, pode ser de uma ou mais classes, que a gente vai falar também sobre esse assunto. Vamos continuar o assunto aqui. Tá? Então nós sabemos que nós temos ações ordinárias, nós temos ações preferenciais e de fruição. Professor, dessas, quais são as mais importantes? Duas. As ações ordinárias e as preferenciais. Tá certo? Professor, as ações preferenciais, aquelas com direito a dividendo, qual que é o principal objetivo da companhia? Gente, é que se capitalizar. Lança lá um lote de ações, o povo compra, entra o dinheiro, faz os investimentos necessários. E esse povo não participa da Assembleia Geral, não tem direito a voto, somente aos resultados, não palpita na administração da empresa. Não é isso? Tá. Só que o legislador, ele fez uma alteração até recente, falou o seguinte, ele limitou, esse percentual cai, o número de ações preferenciais sem direito a voto, porque direito a voto é exclusivo das ordinárias, ou sujeitas à restrição no exercício desse direito, não pode ultrapassar 50% do total das ações emitidas. Não podem ultrapassar 50% do total das ações emitidas. Isso é para preservar, né? Para preservar, gente. Porque tem que ter as pessoas que tenham ações com responsabilidade de voto. Tá? Professor, pronto. Então, voltando aqui um pouquinho. O 15, ele dá linhas gerais. No 15, nós estudamos que tem 3 tipos de ações. No parágrafo 1º, nós vimos a existência da companhia fechada e da companhia aberta, que nós já vamos falar para vocês, né? Tá certo? E falamos também que a quantidade de ações preferenciais não pode ultrapassar 50%. Agora, o 16, cara, nós vamos falar tudo sobre ações ordinárias. Isso aqui é pergunta difícil. O cara faz Ctrl+C e Ctrl+V na prova, todas as bancas. Principalmente Sesgran Rio, FCC e o CESP. Artigo 16. As ações ordinárias de companhia fechada poderão
ser de classes diversas, em função de, olha só, gente, ações ordinárias. Quais são as características? São 3. Primeira classe, você pode dividir lá as ações ordinárias. Classe A significa que essas ações, elas podem ser conversíveis em ações preferenciais. Professor, qual que é o motivo que eu tenho uma ação que eu posso transformar essa ação em ações preferenciais? Claro, as ações preferenciais são mais rentáveis, elas te dão mais dividendos. Então, essa aqui é a primeira classe. O cara cobra assim, cara, conversibilidade em ações preferenciais. 2, exigência de nacionalidade brasileira do acionista. Então, classe B de ações ordinárias. O cara tem que ser brasileiro. Professor, eu não entendo isso, professor. Sim, eu vou explicar para você. As empresas de televisão, as SAs, as grandes empresas de comunicação, de telecomunicações, essas empresas de grande porte que tratam com comunicação principalmente, na legislação diz o seguinte: exige que um percentual das ações ordinárias sejam de brasileiros. Tá certo? Então isso acontece em determinados negócios, né? Quem vai regular isso é o setor. Então eu sei que o setor de telecomunicações, por exemplo, tá, exige que parte do capital social de ações ordinárias, aquelas que têm poder de decisão, sejam de brasileiros. Então, uma exigência, uma classe, tá certo? Terceira função da classe, presta atenção, isso cai. Direito de voto bem separado para o preenchimento de determinados cargos de órgãos administrativos. Então, pode ter lá de classe especial, onde somente quem tem essas ações ordinárias de classe especial pode aprovar, por exemplo, o presidente, o cara que pode participar da votação do cara que é o presidente da empresa. Então tá aí. Então conversibilidade em ações preferenciais, exigência de nacionalidade brasileira do acionista, direito de voto em separado para o preenchimento de determinados cargos de órgãos administrativos. Quem vai definir tudo isso? A regra do jogo, estatuto. A alteração do estatuto na parte em que regula a diversidade de classes, se não for expressamente prevista e regulada, requererá a concordância de todos os titulares das ações atingidas. Ok, tá aí. Pronto. Então é o seguinte, cara, papo reto com vocês. Aqui está o top do conhecimento sobre ações ordinárias. Tá? O fácil eu falei, é o cara querer saber de você que tem direito a voto, isso você já sabe. Agora, se o cara quiser realmente, torniquete, apertar seu pescoço, está aqui. E é o seguinte, o cara não vai, tá? Não vai correr risco. Como assim, professor, não vai querer correr risco? Ele não vai querer inventar moda. Qualquer palavra que ele muda aqui, ele está sujeito a ter a sua questão anulada. Eu estou fazendo uma aula superficial, mas isso aqui é um mundo de conhecimento sem limites, cara. Então ele vai fazer o quê? Estudo pragmático, Ctrl+C e Ctrl+V desse artiguinho. Então, ações ordinárias, você pode ter certeza que você está super preparado. Professor, e agora? Agora é as preferenciais. Nós vimos no artiguinho anterior, 15º, né, que nós temos que as ações vão se diferenciar devido aos seus direitos e as vantagens, que podem ser de 3 ordinárias. Já falei para vocês. Agora é preferencial e depois nós vamos falar da tal da fruição. Preferencial. Pergunta fácil. Preferência o quê? Ao din-din. Claro. Artigo 17. Regula as ações preferenciais. Cara, é muito importante. O examinador quer saber disso. O examinador quer saber de você, se você sabe quais são as
preferências do acionista que tem ações preferenciais. As preferências ou vantagens das ações preferenciais podem consistir, primeiro, prioridade na distribuição de dividendo fixo ou mínimo. Professor, teve um lucrinho. Ok. A empresa fez a apuração do resultado do exercício lá na sua DRE. Demonstrou o seu resultado. Teve um lucrinho. Então, esse lucrinho, olha só, ele vai ter preferência no dividendo. Aí vem uma coisa muito importante. Essa prioridade vai ser um percentual. Isso cai muito. Aqui está escrito fixo ou mínimo. Cai. Professor, o que é o fixo? Fixo é quando o estatuto define qual que vai ser o mínimo, o fixo. Vamos supor, o estatuto definiu que 30% do lucro vai ser destinado, separado para a distribuição dos dividendos das ações preferenciais. Fechou. O estatuto diz isso. O estatuto é omisso. Aí, esta lei, a 6.404, define que, no mínimo, 25% lá do lucro, né? Lucro líquido após a apuração do LALUR, lá do imposto de renda, 25%. Então o cara tem que saber o seguinte: eu estou comprando uma ação preferencial. Então, primeira coisa aqui, eu vou ter prioridade na distribuição do dividendo. Tá certo? Você tem que saber que 25% é para remunerar essas ações. Professor, isso aí é o mínimo, está na lei. Pode ser maior? Pode. Ele vai ser o quê? Fixado. Fixado aonde? No estatuto. Tá aí. Pronto. 2.